Fala, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos aqui mais uma vez pensando dentro da caixinha. Muito obrigado por estar aqui com a gente, eu sou o Diego Duda e hoje estou conversando com o Alexandro Brum. O Alexandro Brum, eu vou ler aqui o perfil do LinkedIn do Alexandro Brum, espero que esteja atualizado, né, Alex? Está atualizado o teu perfil do LinkedIn? Sempre atualizado. É uma das redes sociais mais ativas aí para quem aliás, né, para quem tá ligado a negócio, sim. Exatamente. Então ele é sócio e fundador da Quietech, empresa parceira de tecnologias de transformação digital como Microsoft, Salesforce, Tableau, o que é Tableau? Tableau, isso Tableau, mesmo. Alteryx, H2O.ai e um monte de outras, assim, nomes que eu tenho aqui que são... Depois você vai lá no LinkedIn do Alex, dá uma olhadinha. Com experiência de mais de 2 décadas de atuação no mercado de tecnologia, ocupou cargos de coordenação e gestão em empresas nos segmentos da manufatura, distribuição, logística, educação e serviços. Lembrando você que este podcast tem o apoio da Acespro com a parceria ACAT. Se você é um empreendedor, se você está começando uma empresa, se você já tem uma empresa, especialmente no setor de tecnologia, de inteligência, dá uma olhadinha no site da Acespro, conhece o trabalho deles, que vale muito a pena, é um valor super acessível para quem quer se associar e é uma associação séria de empreendedores, vale bastante a pena. Eu sempre falo, né, Alex, não sei se aconteceu com você, quando eu abri minha empresa, a primeira coisa que aconteceu foi receber e-mail de pessoas assim: parabéns, você acabou de abrir sua empresa, se associa à nossa associação. Sempre vem, né? Os caras acham antes da gente. Te juro por Deus, o contador não tinha me falado que tinha aberto a empresa ainda, alguém já tinha me encontrado. Então, assim, a gente sempre fica com o pé atrás com a associação, mas a Acespro sempre indico. Alex, obrigado por estar aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa. Esse tipo de formato eu ainda não tinha participado, participei de algumas entrevistas, programas, mas podcast é o primeiro aí, debutando. Massa, debutando aqui com a gente. Alex, conta pra gente um pouquinho, acho que antes da gente falar um pouco mais sobre você, eu queria entender um pouco mais o que faz a Quietech. Então, a Quietech é uma empresa que presta serviços na área de tecnologia. Então, o nosso principal fundamento é a parte de análise e qualidade de dados. Então, nós viemos de uma época onde os projetos eram chamados de projetos de Business Intelligence. Hoje em dia, a inteligência computacional já tem um outro significado. Então, hoje se fala mais sobre Business Analytics, ou seja, como você faz a parte de análise do seu negócio através dos dados. E para que isso seja possível, é preciso conectar dados que estão dispersos para você conseguir consolidá-los para que os indicadores que orientam os negócios, a performance, a saúde financeira das empresas, os seus processos, suas operações, estejam claras e visíveis para todos poderem conduzir os seus negócios. Então, a parte de principal da Quietech e de origem foi essa, e a partir do momento onde a gente começou a buscar essas bases de dados para realizar alguns desafios de projeto, foi visto também que existia algumas lacunas de processos. E como eram preenchidas essas lacunas de processos? Excel. Então, grande parte das empresas, sim, seja o tamanho que for, a gente tem um porte e um portfólio de atendimento para empresas de grande porte, e essas, por incrível que pareça, tem um volume muito maior de planilhas e dados que são não estruturados, né? Porque a estrutura de dados ela é muito considerada a partir do momento que você tem um banco de dados, que tem uma relação de campos que dá uma certa integridade dos dados. Então, a gente ajuda realmente as empresas tanto na questão do tratamento, qualidade de dados, como na parte de atendimento de alguns processos, com robotização de processos muitas vezes, para que você possa buscar os projetos de análise avançada, podendo chegar até a utilização de técnicas aí mais avançadas como machine learning, inteligência artificial. Então, esse é o nosso leque de atuação e de portfólio aí dentro das empresas. Legal, então assim, você falou do Excel agora. Excel para mim eu hoje não trabalho tanto com Excel, mas até quando trabalhava com produção de evento, meu Deus do céu, o Excel era a minha bíblia, né? Aí quando você fala de que essas empresas trabalham com Excel, ou seja, eu imagino que a empresa grande que está trabalhando ainda nessa era de colocar tudo numa planilha e depois, a comunicação entre setores deve ser um inferno. Né? Deve ser um inferno, né? Então qual que a dor da empresa que te procura é conseguir fazer a integração da informação de um setor com outro setor, é isso? De fato, ter os grandes indicadores e aí conseguir ter um termo que se usa muito, é a verdade única do dado ou da informação.
Ou seja, conforme você vai em alguns departamentos, elas têm uma visão diferente sobre a mesma informação. Qual que é o faturamento? Qual que é o backlog de pedidos que está aguardando para ser faturado esse mês? Você vai na área comercial, é um, na área logística é outro, na área financeira é outro. Então, qual é a verdade? Onde estão esses dados de forma segura para que a gente possa confiar? Sim. E por que eles não estão dessa forma? Porque você tem muita manipulação. Empresas têm grandes sistemas, muito bem implantados, com cifras de investimento para implantação consideráveis, mas são sistemas que a gente chama de sistemas de controle de ERP, são sistemas transacionais que muitas vezes eles não são desenhados para que a informação fique de maneira clara e prática. Tanto que a parte de relatórios é algo que pouco se pensa no momento de implantação. Não, vamos colocar esse parâmetro, vamos colocar esse cadastro de itens, de fornecedores, os produtos vão ser esses. Tá, mas qual relatório você vai buscar depois? Não, isso daí a gente vê depois. E esse vê depois é que os departamentos e as pessoas, elas extraem relatórios, aí ela vai lá, ajusta, faz as configurações, categoriza os dados do jeito que ela precisa em planilhas e leva para uma apresentação, um PowerPoint, um relatório. Sim. E isso você acaba tendo muito tempo para produzir essa informação de maneira correta. Isso acaba gerando realmente uma morosidade na tomada de decisão, porque conforme você tem informação de maneira mais rápida, você consegue tomar decisões mais rápidas também. Você consegue atuar tanto em problemas quanto em oportunidades, né? Quer dizer, é uma oportunidade você ver que tem uma possibilidade de fazer uma oferta de produtos que possam não sair desse mês em estoque ou que vão entrar numa depreciação maior. Poxa, mas as empresas levam 10 a 15 dias para produzir uma informação correta sobre isso, passou a janela, essa depreciação já correu. Então, são situações como essa que acabam sendo as dores aí de algumas empresas para buscarem os nossos serviços. Legal. Você está falando aqui, Alex, com uma pessoa que é completamente leiga nesse assunto. Completamente leiga. Então, eu vou te perguntar assim como se fosse explicar para uma criança de 5 anos. Pegando um exemplo, uma situação de uma empresa que chegou com um problema para você, não sei, você pode pensar aí nos seus clientes, em quem chegou, não precisa citar nome de cliente, óbvio, mas uma dor que um cliente chegou teu e falou, eu tô com esse problema, tô com isso aqui, como é que eu resolvo e o que você consegue fazer para que essa empresa consolide essas informações de uma vez só, assim, bem pra criancinha. Sim, você já disse a primeira questão que é apresentar o problema. Uhum. O problema é qual? A partir do problema, a gente vai entender aonde estão esses dados, o que você precisa fazer com esses dados e apresentar o resultado deles. Então, de maneira rápida e simples, uma metodologia que é bem prática, são esses 4, 5 passos que a gente segue para resolver os problemas. Sim, e daí vamos dizer, qual que é o problema mais comum que o pessoal apresenta? Unificação de dados. Unificação de dados, ou seja... Unificação e centralização de dados. A empresa está lá com um monte de dado voando. Isso. Que tipo de dado está voando e como é que você consolida isso? Como é que você faz para que isso agilize? Sim. Então, hoje, esses dados eles estão ou em bases de dados diferentes, às vezes internas, e existe muito a necessidade, porque principalmente pela situação do custo ficar muito acessível, para que esses dados possam ser colocados hoje numa estrutura cloud, ou seja, numa nuvem, onde você tem questões de segurança e desempenho também adequados. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho de parametrizar e configurar ferramentas para que esse dado seja transferido de uma maneira fluida, prática. São os projetos de ETL que tratam extração, transformação e carga do dado para locais centralizados. Tá, mas vamos pegar aqui um dado bem específico. Que tipo de dado, vamos dizer, é um dado de venda, um dado... Que tipo de dado que você pegou uma empresa e falou assim, não, isso aqui tá uma zona, porque ele tava com um dado X, Y, Z em tudo quanto era canto, que tipo de dado era esse? E como é que você fez, que resultado você consegue atingir quando você vai atender essa empresa? Qual é o final? Que a empresa fala, pô, obrigado, cara, deu certo. A empresa fala, pô, não deu? Dá uma resolvida aqui pra mim. Como é que é? Sim. Veja, relatório de vendas é clássico. Uhum. Porque o que acontece com as vendas? Os produtos são incrementados para indústrias, né, de qualquer segmento, e muitas vezes mexer na origem do dado, no cadastro de forma correta, isso é sempre aquela coisa de ver depois.
Mas para o resultado principal da empresa, um diretor falou, poxa, a gente lançou um produto que é esse podcast, essa configuração de serviço que eu presto aqui hoje, só que isso no teu sistema, você colocou lá como horas de gravação. Entende? E aí no resultado você quer dividir, não, mas é hora de gravação do quê? É de um podcast, é de um vídeo institucional. Então como você acaba tratando isso? Você não trata na origem, você tem que tratar no meio do caminho para diferenciar, para quando você bater o olho e falar, poxa, agora entendi. Antes eu via tudo como hora de gravação, agora eu entendo que é X horas de gravação, ela consome tanto do meu tempo, tem tanto de custo atrelado, esse tipo de serviço tem uma margem melhor do que essa, então por que eu estou usando meu estúdio mais tempo para gravar um produto que não me dá tanto retorno? Então esse é o grande valor dos dados, e até mesmo para a busca de novos clientes. A gente hoje também acaba explorando muito essa visão de que você trabalhar com a tua riqueza dos dados de clientes que já foram seus é muito mais viável, muito mais prático, muito mais barato do que você ir atrás fazer campanhas de marketing milionárias para buscar novos clientes. Por que você não avalia um histórico de consumo anterior, consegue fazer uma combinação de uma oferta, né, mais adequada, baseado num histórico de questões que possam ser combinadas? Então essas são informações onde quando você consolida e apresenta, as empresas já realmente olham um valor incrível disso. Sim. Porque as informações elas acabam sendo bombardeadas. A gente está num universo, seja no âmbito pessoal, profissional, onde o dado é exponencialmente criado, e aí você tem muita informação e acaba sem a visão consolidada das questões principais para seguir em frente, né? Isso que você falou agora que você usou esse exemplo, eu achei fabuloso. Eu pensar aqui, por exemplo, pensar no estúdio. Sim. Aqui no estúdio a gente grava podcast, a gente grava vídeo institucional, a gente grava videoaula. E cada tipo de trabalho tem um jeito diferente de orçar. Então é muito, muito louco. Já teve cliente que me perguntou assim, por que gravar rede social é tão mais barato do que gravar um vídeo institucional? Daí a gente vai na fonte da informação, eu explico pro cliente, lógico. Mas, por exemplo, gravar videoaula, eu tenho a minha câmera, gravar uma rede social, eu tenho a câmera do meu estúdio, a pessoa vem aqui, eu só uso a hora de estúdio, basicamente, e um pouco de edição. Gravar um vídeo institucional, eu uso hora externa, uso cinegrafista, uso motion designer, uso ilustrador, uso roteirista e não sei o que, daí eu explico pro cliente. Então, quer dizer, eu no meu negócio, se eu fosse te contratar, aliás, tô pensando, viu, Daniel? Já tô calculando pra gente poder ver aqui onde é que tá o nosso furo orçamentário aí. Se eu for fazer esse levantamento, eu vou conseguir te dar essas informações, e daí eu vou ver que no fim das contas, talvez o vídeo, sei lá, institucional, eu acho que eu tô lucrando um monte, mas não tô. Sim. Né? E o nosso trabalho vai ser essa visão de tudo bem, mas aonde está esse seu dado? Então ele começa onde? Quando você começa a orçar, onde você categoriza isso? Onde você lança isso? No caderninho que nós temos aqui, ó. Então, e aí você chegou num ponto que é perfeito, onde tem um hype hoje, né, maior na parte de inteligência artificial, no uso dos dados, mas tem uma onda anterior que estava falando um termo que era muito importante que as empresas entendessem, que é a transformação digital. Ou seja, esse seu caderno, se você transformar ele de forma digital, você vai ter os dados para você poder ter mais segurança nos seus orçamentos. Então, essa transformação digital é isso, você está focando no cliente, mas também está vendo a saúde do seu negócio. Porque se você for transferir os dados manuscritos no teu caderninho para uma planilha, meu Deus do céu, depois ter isso, você veja o tempo que você vai levar, aí o que você faz? Nada. Sim, mas é que eu sou um pouco velho nesse sentido. Porque assim, eu adoro tecnologia, adoro coisas tecnológicas, mas na hora de fazer alguns tipos de trabalho, eu gosto de pegar papel e caneta. Sabe, pega papel e caneta e anotar e escrever e não sei o quê. E no fim das contas, se você for ver o volume de trabalho, a gente começou há uns tempos atrás, aqui na nossa empresa, a lançar tudo num sistema. A gente tem um sistema em que a gente lança tudo, as nossas entradas, os nossos por receber, tudo a gente lança lá no sistema. Mas esse início de informação a gente não lança. Essa primeira informação, que é quando a gente pega no caderno, a gente não lança. Eu e o Daniel é meu sócio aqui, o Daniel a gente sabe, né, Daniel? Sabe quanto custa, a gente faz o levantamento, a gente sabe quanto custa. Mas a gente não categoriza isso. A gente não sabe, a gente não tem na nossa planilha lá quanto que vai custar no final esse rolê.
Quanto que deu aqui? Porque a gente está no caderninho. Ou seja, o teu sistema consegue fazer com que eu consiga colocar desde o início esse processo para eu não perder essa informação. Sim, a nossa consultoria vem fazendo esses tipos de indicação, falando dos riscos, da inviabilidade. Às vezes você pode estar buscando um indicador que ele está inviável você ter hoje porque você não tem uma origem já do dado de forma digital. Então a nossa consultoria, através dos métodos e essas parcerias, quando você disse ali no início que a gente tem, é esse ferramental que a gente indica para as empresas, porque muitas vezes as empresas já têm esse ferramental, mas não utilizam. Uhum. Então, essas possibilidades de uso é o que, através dos nossos especialistas, a gente indica a melhor forma de utilizar e, principalmente, para que vai ser usado. Porque as empresas, e aí isso, todas as pessoas, se ela não vê uma utilidade prática, né, vira uma burocracia desmedida, né? Você, ou se não sem aquela utilização com a finalidade clara, e aí as pessoas não descrevem a maneira correta, porque aí entra num ponto onde não adianta também ter o sistema se a pessoa não saber a importância que aquele dado vai ter para ser utilizado lá na frente. Hoje em dia você tem as empresas muito preocupadas em preciso ter o dado correto porque o faturamento precisa sair, porque é uma nota fiscal eletrônica, você não despacha nenhum tipo de material se o dado não tiver ali, pelo menos naquele formato para poder gerar. Então isso já gera uma certa obrigação. No meio disso, ou você tem uma cultura sendo reciclada, de olha, todas as pessoas sendo bem treinadas, falando, olha, essa informação que você vai colocar aqui, do tipo do item que o cliente pede, tá certa. Precisa estar certa. Caso contrário, eu vou colocar qualquer coisa aqui porque o cara quer receber orçamento, depois eu acerto. E aí lá na frente, vocês como donos do negócio, vão falar, poxa, se a pessoa tivesse lançado lá na frente, lá atrás, aqui na frente, já teria todos esses indicadores da melhor forma. Eu imagino que seja um inferno na vida de vocês, isso. Eu tô imaginando um inferno que é quando você chega numa empresa e você fala tudo bonitinho, ó, é aqui, é ali, é não sei o que, é não sei o que. Passa 2 meses, a empresa tá fazendo tudo ao contrário. Acontece isso? Mas na verdade, o que a gente faz, como a gente consegue mostrar o resultado final depois de um esforço já dedicado para a realização de um projeto, você começa a ter as pessoas envolvidas no processo de alimentar os dados, valorizando mais o papel que ela tem. Então se eu lanço aqui que é para ter aquele indicador, e aquele indicador é o caminho, é o horizonte que a empresa precisa seguir. Não é mais aquele retrovisor, não é um relatório que eu puxava num dia do que tinha acontecido semanas atrás para depois analisar. Quer dizer, o que eu estou lançando aqui, às vezes em tempo real já está sendo aplicado ali, já tem alguém olhando, já está alguém definindo que ações que a gente vai fazer, que estratégias que vão ser seguidas. Então você acaba tendo uma conscientização melhor. Os funcionários acabam comprando ideia. Sem dúvida, sem dúvida. Geralmente, esses tipos de projeto, eles são, a gente chama de top-down, né? Ele vem de uma necessidade de direção, de gestão, e aí ela vem realmente utilizando o conhecimento de todas as pessoas que alimentam os processos, mas demonstrando os objetivos, né? Olha, vamos melhorar esse tipo de lançamento, porque esse indicador aqui é importante da empresa. Esse indicador pode fazer diferença no resultado do seu PLR no final do ano. Olha, esse daqui é uma questão de atendimento de cliente, esse daqui é uma questão de qualidade de fornecedor. Então, tem várias questões que você consegue desmistificar olhando melhor os dados e trazendo isso consolidado. Né? Tem algum case assim legal que você fala, pô, essa empresa aqui, ela... não precisa falar o nome da empresa, mas essa empresa aqui, ela perdia dinheiro, ela não sei o que, e você implanta o sistema e a empresa fala, obrigado, poxa, eu consegui visualizar, consegui economizar, eu consegui melhorar. Tem algum case assim legal? Olha, são diversos, a gente tem mais de 50 empresas atendidas aí nesses 6 anos de empresa, mas nós temos situações onde as empresas, às vezes, grandes empresas, levavam 5 a 10 dias após o final do mês, ou seja, ultrapassavam aí no próximo mês, com equipes virando noite para consolidar dados, para conseguir reportar, às vezes, para a Matriz, que a Matriz é uma empresa global, então, e aí as métricas de prazo, elas são muito rígidas para você entregar resultado. E às vezes é aquela questão de eu vou cumprir o prazo para depois retificar. Então, esses tipos de projetos são projetos onde a gente consegue reduzir para a questão de horas, né? Então,
encerrou o mês, no dia seguinte, a primeira hora útil já tem todas as informações, e aí as pessoas deixaram de ter que virar à noite, ou ter O que gera um custo para a empresa também, né? Pô? Além do custo, sim, a questão da qualidade de vida das próprias empresas, das pessoas que trabalham nos departamentos também, sim, de poxa, eu não tinha, os primeiros dias do mês eram terríveis, pessoas de área fiscal principalmente, olha, já avisava em casa que não tinha hora para voltar, eram compromissos sociais que eu não podia ter, mas claro, o que a empresa mais busca aí como resultado e tem o grande ganho é a precisão da informação, né? Você tem uma informação que depois não precisa ser retificada, ela já foi feita da maneira correta, e aí você transforma o papel das pessoas que atuam com esses tipos de projeto para que elas não... que grande parte das empresas hoje tem muito analista. É um analista logístico, analista financeiro, analista de marketing, mas o que de fato essa pessoa está analisando? Ela, na verdade, ela está acertando e corrigindo o dado e informação. Olha, 90% do tempo dela. Uhum. E 10% é de fato analisando quando isso acontece. Mas concordo que o papel e a descrição dos cargos era para ser, o percentual era para ser invertido, né? Ou seja, ela deveria 90% estar olhando as informações e os dados, para analisar opções de melhoria, opções de ganho, riscos. Então, esse tipo de transformação do papel da pessoa, da atuação, envolve até uma diferença quando a gente atende empresas multinacionais do profissional que se tem no Brasil para o profissional que se tem em outras regiões do mundo. Por exemplo, os profissionais que atuam em empresas americanas, mas que estão lá nos Estados Unidos com projetos mais maduros para análise de dados, de fato são profissionais que são analistas. Aqui nós temos analistas sendo digitadores, formatadores, desenvolvedores de planilhas, desenvolvedores de apresentações, mas ninguém discutindo muito. Essa discussão da análise mesmo, de fato, ela acaba ficando para uma alta gestão, para uma direção. Isso poderia ser uma crítica e um ganho distribuído para diversas camadas na empresa, né? Mas você precisa do dado, precisa da informação correta, né? E quando surgiu a inteligência artificial, essa boom de inteligência artificial tem o quê? Do ano e meio, 2, não sei. Deve ter por aí, né? Uns 2 anos? Não, na verdade, a inteligência artificial ela já data desde a década de 50. Com as lógicas, com os modelos. O que se tem hoje como uma grande admiração e um grande hype ali sobre o tema são as inteligências artificiais generativas, né? As que criam conteúdo. Mas elas criam conteúdo porque nós viemos aí de uma era de muito registro de dados, muito registro de informação. Todo mundo criando sites, todo mundo criando blogs, todo mundo criando podcast. Então, poxa, bacana, foi construindo uma quantidade de dados para que você pudesse começar a confirmar modelos, tendências, padrões. Isso tudo começou a ser já utilizando modelos que existem há muito tempo, modelos estatísticos, matemáticos. E aí o que você tem hoje com uma quantidade, um volume grande de dados, eu digo a tempestade perfeita, né? Um volume de dados, um custo de armazenamento baixo, tecnologias acessíveis para você cruzar essas informações, porque você começou a rodar esse modelo agora não só para dizer como vai ser o futuro, mas para fazer o futuro. Então, para ser de uma forma bem prática, como funciona uma linguagem generativa para texto. Antes você tinha uma previsão de que a próxima palavra seria tal, ou que o contexto é este, né? Essa era uma probabilidade que você já podia fazer sugestões, porque ela está encaixada a um histórico de dados das pessoas que escreviam aquele tema, aquele texto, aquele tipo de frase. Certo. Com a generativa, ele pegou aquela probabilidade e já começou a ter confiança de falar, é isso. Só confirma aí para mim. Se você confirmar, você está fazendo um reforço daquele modelo de inteligência para ele ser cada vez mais assertivo. Então, muitas das empresas estão interessadas em aplicar a inteligência artificial nos seus processos, mas as técnicas que podem ser utilizadas para trazer ganho da inteligência artificial, elas nem são tão sofisticadas quanto as generativas. Elas podem ser as preditivas. Um exemplo claro é a parte
de gestão de risco, a parte de análise de concessão e análise de crédito. Essa já há muito tempo existe. O teu score de crédito, a tua concessão de crédito, ela já é feita por técnicas de inteligência artificial há muito tempo. O seu GPS, quando você tem uma programação prevista ali, eu quero ir de um ponto a outro e a previsão de chegada é tal horário, aquilo é uma técnica de inteligência artificial que traz simulações de caminho, que vai fazendo predições ali conforme tem mais ou menos trânsito reportado por outros usuários em tempo real. Isso já está um bom tempo disponível. Isso já data mais de 10 anos ali na prática, né? Então, agora o que se tem é esse grande interesse por empresas terem usado uma forma de uma estratégia muito boa de levar isso de uma maneira simples, como é a questão do chat GPT. Sim. Foi brilhante, porque já era um modelo que eles já vinham desenvolvendo há algum tempo, mas como validar quantas pessoas vão consumir isso? Poxa, aí eles escancararam uma interface simples, de pergunta simples, que você possa ir ali e interagindo, mas principalmente validando o modelo de negócio para eles, que hoje já vai tá se transformando muito rápido. Aí a gente entra em questões de ética, de direito autoral e várias questões estão sendo discutidas, mas a gente está muito atento a isso também. Legal, bom saber. E você, Alex? Queria saber um pouquinho da tua história como um empreendedor. Como é que é a tua caminhada, essa jornada aí até a criação da Qietech? Então, eu atuo com tecnologia desde o início da minha carreira profissional, sempre trabalhei com isso, estou falando desde 17, 18 anos de idade, então já passei por diversos papéis dentro da tecnologia, desde o início lá como um suporte, depois um administrador de rede, que tinha essa função, hoje já praticamente... Formata aqui meu Windows, não ouviu muito isso? O famoso o micreiro, né, que era a pessoa que ajudava ali os familiares, a empresa, eu já passei por isso e desde o início da minha carreira eu fui levado ao desafio de fazer gestão das áreas de tecnologia em algumas empresas. E rapidamente comecei a atuar com grandes empresas e depois de muito tempo, tendo muito sucesso em alguns papéis, em alguns projetos, porque eu fui muito orientado a projetos dentro das empresas. Tanto que eu me especializei na parte de gestão de projetos também para tecnologia, implementei muitos projetos também que demandavam virada de ano com toda a equipe, né, sem ano novo, sem Réveillon. Sofreu bastante, sofreu bem. Mas o curioso é que nessa minha trajetória, tinha um tipo de projeto que me frustrava, que eram os projetos de BI, que eram os projetos de Business Intelligence, porque era um projeto que me fascinava, porque realmente você conseguia ver o resultado ali de uma maneira bem consolidada, enxuta, e era o resultado de toda aquela esteira de input de dados de diversos departamentos ali. Só que quando a gente fazia esses projetos, geralmente o projeto levava meses e quando você entregava, os executivos sempre falavam, puxa, não me atendeu, agora mudou meu negócio, eu preciso de outros indicadores. E isso eu sempre dependi de outros fornecedores para realizar esses projetos quando eu era gestor dentro das empresas. E depois de algumas viagens ali para grandes centros de tecnologia, principalmente para a Microsoft. Fui em alguns eventos nos Estados Unidos, quando assumiu esse atual presidente, o Satya Nadella, onde eu pude ver ali como estava disponível tecnologias para facilitar esse tipo de desenvolvimento de projetos. Eu voltei, voltando para o Brasil, eu defini para mim que seria o final dessa minha trajetória profissional dentro de outras empresas. E aí eu faria a minha empresa para apoiar empresas e negócios distintos a fazerem esses projetos com sucesso. Então eu peguei de uma frustração que eu via de mercado, por outros fornecedores que estavam buscando fazer isso, mas muitas vezes não estavam com a tecnologia adequada para aquele momento. Porque antigamente se falava muito em projetos de você precisar construir cubos de dados, então você trazia dimensões e fazia isso
era pesado para desenvolver. Hoje ele é muito mais prático, muito mais rápido, você entender modelos, as ferramentas avançaram, evoluíram muito, então é um momento feliz também de estar trabalhando com isso. Que bom. Massa. Alex, quem quiser procurar a Qietech, quem tiver alguma dor, alguma necessidade aí dessa integração, como é que faz para encontrar vocês? O principal canal é o nosso site, qietech.com.br. Lá nós temos os canais de contato, tem um bot também ali que consegue responder algumas dúvidas, caso não tenham ficado claras aqui. A gente tem um chatbot ali de robô. Ele usa inteligência artificial? Sim, alimentado pelo nosso conteúdo. Legal. Então, como nós temos postagens frequentes, toda a nossa equipe contribui com conhecimento para que a gente sempre tenha discussões e ali alguns artigos postados, a gente alimentou o nosso bot com isso. Então, até para informar as pessoas que estão curiosas sobre o tema, é possível que você utilize esse canal também. E questões aí comerciais para apoiar e ajudar realmente as empresas, estamos com contato através do nosso site disponível para que a gente possa entender e fazer toda essa compreensão aí de como nossa especialidade pode ajudar as empresas. Legal. Para quem quiser saber, é Qietech, K-I-E-T-E-C, qietech.com.br, para você que quer acessar o site aí. Alex, alguma coisa que eu não tenha perguntado que você queira falar, o microfone é seu. Eu agradeço bastante a oportunidade, agradeço a CESPRO também, porque essa é uma associação que está nos trazendo diversas visões, benefícios e essa conexão com outros empresários também. A Qietech, ela é uma empresa que está estabilizada no mercado já, por estar atuando, agora indo para o 7º ano de atuação, um bom portfólio de clientes, mas essas parcerias, o que a gente está buscando hoje desenvolver no mercado é algo que as empresas precisam muito, e é por isso que a gente está realmente com toda essa capilaridade de atender diversos tipos de plataformas diferentes. E, inclusive, temos uma spin-off agora da Qietech, né? Tem uma divisão da Qietech, que é a DataQi. Ela vai ser uma empresa, na verdade já é uma empresa que é dedicada a desenvolvimento de motores de inteligência artificial. Então, é uma forma rápida de que as empresas tenham modelos selecionados que não precisem de uma grande equipe de cientistas de dados para resolver seus problemas com inteligência artificial. Então, faz muito sentido desde que a gente tenha projetos que são feitos pela Qietech e as empresas tenham maturidade e qualidade de dados para evoluir para modelos de inteligência artificial, machine learning e aí conseguir os resultados que elas esperam. Muito bom. Obrigado pela sua presença aqui, Alex. Eu que agradeço. Valeu. E obrigado por você, por estar aqui com a gente, nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo. Fica ligado para a próxima. Vamos continuar pensando dentro da caixinha. Até a próxima.